Como é que vocês poderiam definir de uma maneira simples o que é o Bitcoin? É uma moeda que ela não tem uma autoridade central que a emite e que ela tem uma quantidade finita em existência, que vai existir para sempre, só existirão 21 milhões dessa moeda. E o que é interessante nela é que ela já existe globalmente por natureza, então porque ela é a moeda nativa da internet. Não há quem possa reverter uma transação uma vez ela feita, não há quem possa impedir uma transação de acontecer, não há quem possa forçar que uma transação aconteça sem o consentimento do proprietário daquela moeda. E isso nasceu como um projeto sem valor algum, né? Um experimento num grupo de criptógrafos e nerds, e por muito tempo ela não teve nenhum valor, até que um dia alguém começou a querer um pouco daquilo em troca de mercadoria. Foi a famosa transação das pizzas, né? O Pizza Day, né? Que até hoje é comemorado como Pizza Day. Foi em maio de 2010, né? Foi uma pizza cara pra época, né? Não, naquela época 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas, hoje comprariam todas as pizzarias do Brasil. E também é descentralizado, como o Jonatas falou, então não tem um preço base, né? Há vários, mas nesse momento estaria em torno de 337 mil reais. Um Bitcoin. Um Bitcoin. Então faça isso vezes 10 mil e você vê o preço que foi pago naquela pizza naquela época. O CEO da MicroStrategy, que comprou $1,5 bilhão de Bitcoin, que hoje já estão falando perto de 5 bilhões. E provavelmente incentivou a Tesla a fazer o mesmo, né? Foi quem? De certa forma. Só mostrando, esse foi o primeiro cara, pelo menos grande assim, né, de uma empresa de tecnologia, que ele resolveu pegar parte do caixa da empresa, que ele tinha em dólares, e falar, vamos comprar Bitcoin. De modo que a empresa dele de tecnologia virou praticamente um fundo que investe em Bitcoin. Ele assumiu uma dívida em dólares com as pessoas e tendo o Bitcoin como o ativo mesmo sendo investido, né? E aí depois o Elon Musk pegou uma parte do caixa da Tesla, comprou Bitcoins também, 1,5 bilhão, né, que ele comprou. Mesma coisa. Pelo menos a primeira compra foi o mesmo valor da MicroStrategy. Né? E inclusive ganhou mais dinheiro com isso do que fabricando carros. E o Michael Saylor, uma frase que ele menciona de outra pessoa que eu não sei, mas é muito interessante porque ele diz o seguinte: no sistema atual, em que você tem um banco central, só poucas pessoas podem controlar a emissão de novas unidades da moeda, menos você. No Bitcoin, ninguém consegue controlar a emissão da moeda, inclusive você. Não é só a gente pensar o seguinte: se existe um certo número de... uma certa quantidade de moeda na economia, e você tem do outro lado a quantidade de bens, e de repente alguém vai e dobra a quantidade de moeda, o que vai acontecer com o preço dos bens, com esse dinheiro competindo pelos bens? Exagerar é a melhor forma de você ver se um problema é real ou não, né? Você olha ele, se ele fosse um problema gigantesco, aí você fala, não, então beleza, tem um problema. Porque aí você vê que inflação é um problema, né? Se você acrescentar 1 zero ou 2 zeros na frente de cada cédula de reais, de cada conta bancária, não vai mudar nada na economia real e todo mundo vai ficar mais rico, entre aspas, né? Mas isso é um problema. E todo mundo concorda nisso, mas quando você fala de inflação, nem todo mundo concorda, né? Tem muita gente que acha que realmente inflação é o que estimula a economia a seguir em frente. Né? Tem um pessoal com esse pensamento. Né? Vai, conta a mineração. O que seria esse processo de mineração? O Satoshi, quando criou o protocolo, né? Um protocolo, pensa como um combinado que todo mundo segue. Para produzir novos bitcoins, você tem que comprovar que você despendeu uma quantidade de força computacional. A forma que comprova isso é você fazendo a produzir um número, um hash, que só consegue produzir quem realmente faz por força bruta muitas tentativas. Para o pessoal de humanas, um hash é uma combinação de números e letras, né? Uma palavra de números e letras. É um cálculo, ele não é complexo em si, tipo, é um cálculo direto lá, você pega uma entrada, cospe uma saída. Basicamente, mas ele gasta CPU, ele gasta ciclos de CPU para ser produzido. Você colocaria, naquela época, onde era muito mais fácil, porque tinha menos gente minerando, você colocaria o seu computador pessoal no começo para rodar esse protocolo do Bitcoin e a força computacional desse computador, resolvendo problemas rodados pelo protocolo, como recompensa ganharia Bitcoins. Seria basicamente isso. Né? Que na época eram 50, e a cada 4 anos essa quantia de novos bitcoins gerados a cada 10 minutos, ela cai pela metade. Então, foram 25 no primeiro halving, 12,5, e a gente está na quarta era do Bitcoin, 6,25 bitcoins gerados a cada 10 minutos. Começou só o Satoshi com um computador, mas ele colocou no protocolo também o seguinte, que a cada 2 semanas o protocolo se reavalia. Opa, tá muito fácil achar bitcoins, ou seja, eles estão sendo encontrados... Resolver essa conta. Em menos de 10 minutos, foi 9 minutos, foi 8 minutos a média de encontrar cada bloco. Então, o próprio protocolo aumenta a dificuldade proporcionalmente para voltar a ser 10 minutos.
Uma coisa que gasta mais energia do que a mineração de Bitcoin hoje. Isso vai mudar. Mas a secar roupa, né? Se você fala isso para um americano, mas como que você quer que eu seque minha roupa? Se eu botar ela no varal, ela vai virar uma pedra. O cara mora lá em Minnesota e tal. E realmente, ele não tem outra alternativa. Se ele não quiser sair pelado na rua ou com a roupa suja, ele tem que gastar energia. Então, o que ele está defendendo? Para o meu uso pessoal, esse gasto de energia faz sentido. E aí, você entra na discussão de quem é que pode dizer que usos de energia que são justificáveis ou não. O progresso, só o indivíduo. O progresso industrial também, né? Você fala muito sobre a história do capitalismo. Ele não seria possível, talvez, a gente estar aqui com esses equipamentos, com essa vida tranquila. O próprio Bill Gates, ele falou isso. O Bitcoin, ele gasta muita energia. Como se o negócio dele fosse movido a lenha, né? Porque o computador gasta mais energia que a máquina de escrever. Né? Os carros gastam mais energia do que Tesla cavalos. mesmo, né? A Tesla levanta a bandeira de que é uma empresa verde por causa de, porque ela quer aproveitar a energia solar de uma forma melhor nos carros e também em casa, né? Com os telhados da Solar City e tudo mais. E a discussão, e foi o que motivou a gente a fazer a live, foi isso, né? As pessoas começaram a falar assim, como assim a Tesla, que é cheia de falar que é a favor do meio ambiente, tá apostando em Bitcoin? Que e outra também, como ela gerou essa tecnologia? Exatamente. Gastando foi energia. O que a gente levantou lá, exatamente. Será que ela só gastou energia solar para produzir os carros? Então, nesse protocolo, está lá limitada a criação de Bitcoins até 21 milhões. Mas essa escassez do Bitcoin, por que ela é tão importante, na opinião de vocês? É muito simples, né? Você comparar o market cap, mais ou menos, do dólar, ou capitalização... Na verdade, não é capitalização de mercado, a base monetária, né? De reais e de dólares. Comparar com uma coisa tão escassa quanto o Bitcoin de 21 milhões. E aí, tem muita gente que chama o Bitcoin de ouro digital, né? Comparando com o ouro. O ouro existe uma escassez, uma certa escassez, mas existe aplicação para ele para outras coisas também e tudo mais. Então, muita gente não usa ele mais como reserva de valor, né? E tem muita gente chamando o Bitcoin de ouro digital por causa disso, né? Essa escassez torna ele a melhor reserva de valor, mesmo comparado ao ouro, né? Então, você acha boa essa comparação com o ouro? Eu acho Faz sentido? Faz muito sentido. Eu ia falar, né? Tá puxando a sardinha pro negócio dele, pra moeda dele. Não, eu vejo como um ponto interessante, porque ambos são limitados. Embora a gente não saiba quanto ouro existe no mundo, ele cresce, o estoque de ouro, a um ritmo muito pequeno. Se pegar todo o ouro já produzido, isso é um dado do World Gold Council, né, o Conselho Mundial aí de Ouro. Se pegar todo o ouro produzido desde o começo da história da humanidade, quando a gente começou a se organizar em civilizações, a gente vai ter ao todo 2,5 piscinas olímpicas de ouro. E o Bitcoin tem 21 milhões. Em termos matemáticos, é uma escassez já definida. As pessoas não querem o Bitcoin porque eu não posso pegar. Mas é justamente o atributo físico do ouro que é a principal fraqueza dele. Porque o fato dele ser físico torna-o inadequado para uma era digital. E aí você precisa recorrer à centralização. É exatamente esse o problema dela ser... O problema pro governo dela ser descentralizada, né? Você não tem como controlar aquilo. Então, se tem um crime, lavagem de dinheiro. Pode rolar pro Bitcoin. Não estou dando a ideia. Mas pode rolar, né? Então, é difícil Eu gostava muito mais do mundo, Malu, antes de 2009, quando não tinha criminalidade ainda, sabe? Não tinha, né? Eu acho... Com o Bitcoin surgiu toda a criminalidade. Então, é só uma forma a mais, né? Talvez um pouco mais facilitada de conseguir fazer, sei lá, fazer o dinheiro girar, mas não necessariamente, não é culpa do Bitcoin, só porque ele é mais fácil mesmo. Exatamente. Igual o dólar é usado para tráfico de drogas desde muito tempo, e você culpar o Bitcoin ou o papel moeda, que hoje também está recebendo a culpa por isso. Sabia que era 2009 foi a criação do Bitcoin. É muito moderno. É esses dias. Sim, mas você culpar o Bitcoin ou o dólar por isso é equivalente a você culpar uma faca por um assassinato. Ele é escasso, existem 21 milhões. Só que depois do Bitcoin, surgiram mais de 8 mil outras criptomoedas. Então, ele é escasso de fato? Pra quem é maximalista do Bitcoin, aquelas pessoas que são maximalistas do Bitcoin... O que é o maximalista? É uma pessoa que acredita que o Bitcoin é o Bitcoin e as outras coisas são cópias dele. Eu acho que seria um... E ele vai prevalecer em última instância. Exatamente. E que nenhuma outra moeda vai superar ele em nenhum aspecto, vão ser franjas pra sempre os demais. Eu acho que eu sou maximalista, Talvez, mesmo. Porque eu não comparando acredito com os metais, seria mais ou menos o cara que acredita muito em ouro e tá nem aí pra prata, pra paládio, platina, na verdade, é assim, ó, eu acho que a pessoa guardaria em ouro, ele faria o ouro sendo a reserva de valor dele e usaria a prata pra negociações menores, né? E é assim que você deveria fazer mesmo, porque... e tem um outro fator também sobre o ouro, que é o fato de... Como você verifica se aquele ouro é real ou não, né? Ou qual a pureza daquele ouro. Essa daí eu sei, é só morder. Não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples. Mas o que a Malu falou da forma que eu entendo. Porque se um dia
alguma outra coisa surgir e suplantar o Bitcoin, a proposta do negócio cai por terra, como um castelo de cartas. E eles já porque tentaram agora fazer isso, né? aquela segunda coisa vai ser suplantada por uma terceira. E depois vai ser suplantada por uma quarta. Então por que eu vou reservar meu valor numa coisa que vai ir a zero e ir para a próxima e ter que ficar monitorando todos os projetos que existem para ver? Então eu acredito que a chance do Bitcoin se tornar substituível por outra coisa, ela diminui à medida que ele é mais adotado. E ela já chegou num ponto em que isso se torna tão difícil quanto substituir o inglês. Não é que não possa acontecer, né? Só que é muito difícil convencer a espontaneidade, igual você falou, né? Quem esperar o Bitcoin deixar de ser volátil para então tentar participar, ele também já vai entrar no momento que não existe mais upside, né? Porque a volatilidade, ela é um fruto do processo de descoberta de valor, descoberta de preço pelo mercado. Tem um troço novo. Ele valia 0 ontem, tá valendo 330 mil hoje. Supondo que ele seja colecionável, e supondo que você quer ter um Bitcoin inteiro na sua coleção, pode ser muito menos, porque o Bitcoin é fracionável até a 8ª casa decimal, né? Você pode comprar 0,000000001 Bitcoin, que seria um satoshi. Se ele for colecionável e você quer ter um Bitcoin na sua coleção, só dá para 21 milhões de pessoas terem um Bitcoin. Sendo que, pensando que cada milionário vai querer ter um Bitcoin para si. É um clube muito restrito. A gente tem quase 50 milhões de milionários no mundo. O Israel falou, vejo como uma reserva de valor. Eu vejo como uma possibilidade, porque, na minha opinião, falta o teste do tempo. O ouro tem milhares de anos, o Bitcoin, você ficou surpresa aqui. Nossa, é muito novo. Porque é muito novo. É muito novo mesmo, tem cerca de 12 anos. Mas a questão da assimetria, eu acho que é muito interessante. O que é essa assimetria? Se der errado, você perde no máximo aquilo que você colocou. Que hoje, para comprar um Bitcoin, já é um valor mais alto, mas você pode comprar frações. E se der certo, e o preço disso hoje estiver muito inferior ao que vai ser no futuro, você pode ganhar muito com isso. Quem fez essa escolha assimétrica em maio do ano passado, quando pegou o Bitcoin, ganhou demais. Aqueles preços mais baixos, maio, abril, né? O cara tá ganhando quase 1000% agora. Então pensa só, né? Se desse errado, ele perdia 100%. Dando certo, como deu, ele tá ganhando 10 vezes o que ele teria perdido. Mesmo tendo dúvidas, compensa ter uma alocação em Bitcoin hoje. Eu tô tentando entender qual o tamanho da dúvida dele, porque a gente tem um pouquinho mais de Bitcoin do que eu achava necessário, assim. Não, eu acho que muita gente não entende. Pô, como que é rastreável se é anônimo? Pra pensar nisso, é bom pensar como funciona uma investigação depois que um crime aconteceu, né? Você sai entrevistando as pessoas, buscando a trilha do negócio, até que você chegue em alguém que conhece fulano, que viu um carro com uma placa, que é a câmera e tal, e você acaba chegando no criminoso, né? E a forma, por exemplo, se você comete um crime usando e recebe por esse crime, ou paga por esse crime usando o Bitcoin de uma forma mal feita, você deixou uma trilha ali. E aí aquele Bitcoin que você pagou pro fulano, depois o fulano vai gastar com o ciclano, que vai, por exemplo, depositar numa exchange que tenha identificação. Exchange é uma corretora. E aí a exchange identifica, quem depositou foi o Beltrano. Aí vai lá no Beltrano, você chega no ciclano, chega no fulano. E aí eles veem, né? Beltrano que tem a conta aqui, o dinheiro veio de tal carteira. E mesmo que não tenha o nome dele na carteira, eles veem, essa carteira pertence ao Beltrano. A taxa de criação do Bitcoin também cai. E como a demanda por ele tem aumentado, você tem uma oferta que fica menor e a demanda maior, isso levou a um grande aumento de preços. Absurdo, até nos últimos tempos, tanto que outras pessoas entram nesse mundo de criptomoedas e procuram o próximo Bitcoin. E talvez não esteja um próximo, né? Talvez ele seja esse principal e vale a pena comprar. Historicamente, quem comprou o próximo Bitcoin não se deu muito bem no longo prazo. No longo prazo. Então, por mais que no curto, às vezes suba muito. Essas moedas... Você mesmo compartilhou na sua story, uma seguidora, uma cliente do Viver de Renda, ela falou, meu marido teve 500% de valorização e tal. Era uma seguidora que mandou na caixinha. E assim, o benchmark que você tem que fazer de qualquer investimento que você estiver fazendo, pelo menos pra mim, devia ser assim, se eu tivesse comprado Bitcoin segurado por esse tanto tempo, eu teria tido uma valorização maior ou menor, né? Eu acho que você mesmo comentou com ela que se ele só tivesse comprado e segurado, tinha dado 1000%, alguma coisa assim, né? Eu acho que talvez eu tenha sido responsável por um término de casamento. Porque ela mandou na minha caixinha o seguinte, ela falou... Como se ele fosse genial, né? Marido tem uma técnica pra comprar criptomoedas, ganhando 500% no ano, né? Dá pra lançar um curso disso? Só que nesse mesmo ano, o Bitcoin subiu 1000%. Então essa técnica dele reduziu o ganho pela metade, dependendo do que ele fez lá dentro. Se fosse com Ethereum, seria mais ainda, seria 1.200%, coisa assim. Então no final a técnica deveria ser compra e espera, e não compra e fica vendendo o tempo todo, né?
e tal. Então é muito difícil adivinhar o futuro do preço do Bitcoin, né? Minha cara pra quem opera vendido no Bitcoin. Jesus amado. Não faça isso, né? Não faça Opera isso. vendido, você pega esse ativo de alguém que tem, você aluga, paga uma taxa pra esse cara, aí você vende esse ativo esperando que ele caia e você possa recomprar mais barato. Então o máximo que você pode ganhar operando vendido é se o ativo for a 0. Você ganhou 100%. Agora, você pode perder tudo que você tem, porque quem começou a operar vendido lá atrás viu o Bitcoin subindo 1000%. Então, um cara, contando que o patrimônio dele é 100% que ele tem, ele perdeu 10 vezes o patrimônio dele. Ele nem conseguiria, né? Ele ia ser estopado no meio da operação, a corretora ia liquidar. Mas não é inteligente, por mais esticado que possa estar, e talvez esteja. A gente tá sem ver uma queda muito grande do Bitcoin há bastante tempo, só que também tem uma demanda gigantesca chegando, né? Tem empresa agora botando parte do caixa em Bitcoin, que era algo que lá em 2017 não aparecia. Vocês veem muita diferença do mercado de 2017, onde nós tivemos aquele topo para depois uma grande queda, para o mercado atual? Uma coisa que a gente percebe, igual você falou na corretora, em janeiro, por exemplo, a gente teve algumas altas históricas, né? O Bitcoin foi batendo e rompendo de novo, e todo dia. Teve um dia que eu tava no Twitter do Biscoint, tweetando e falando a alta histórica, e a cada uma hora eu tweetava de novo que era uma nova alta histórica, né? Então, realmente foi impressionante o movimento, pelo menos pra mim, né, que sou novato. Mas a gente vê que as pessoas, elas vêm com o FOMO mesmo, né? O medo de ficar de fora faz elas virem. O fluxo aumenta muito mesmo, assim, é absurdamente grande. Eu não acreditava quando o Jonas falava, mas quando o preço vai atingindo as novas altas históricas, é impressionante a quantidade de gente que vem. Então imagina que o Bitcoin, ele voltou agora aos 43, bateu nos 61 de novo, voltou agora, recuou até os 53, eu acho. Tudo isso em dólar que o Israel tá falando, isso, tá, gente? 53 mil dólares e tudo mais. E agora, porque a gente fala em dólar, eu prefiro falar em dólar, eu sei que o pessoal acompanha em reais, mas porque o preço em reais acompanha o de dólar, né? Não tem jeito, os arbitradores fazem o preço ficar regulado e o mercado de lá é maior, né? Então... Como o Bitcoin é negociado no mundo todo, faz muito mais sentido você cotar ele em dólar, e até porque às vezes o Bitcoin tá parado e aqui tá valorizando, Exatamente. Porque o real tá caindo em relação ao dólar. Então isso acontece. Até uma maneira de você ter alguma exposição internacional no final das contas. No seguinte, né? Não dá pra se impressionar com a oscilação do Bitcoin. Tem uma frase do Sêneca, batendo a minha meia hora aqui de citação, onde ele fala que acaso você se impressiona de ter calor no verão, ou de sentir frio no inverno, ou de ser sacudido numa viagem, é forte a alma diante dos males para os quais está preparado. Então não dá pra reclamar de comprar Bitcoin e ver o negócio caindo 80%. Justamente por isso que eu defendo uma alocação pequena. Eu acho que é muito vantajosa em termos de assimetria, mas tem que ter responsabilidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Até tem um ponto interessante na minha família, porque eu separei um Bitcoin para cada irmão meu. Tirando a minha irmã Priscila, que deve estar vendo a gente, eu não gosto tanto dela assim. Tô brincando. Pichicha já é adulta já. Pichicha já é adulta. Tem inclusive um podcast que Pichicha vê pra quem quiser ouvir, né? Foi um sobre imóveis. Mas os meus irmãos mais novos, cada um tem um Bitcoin separado. Um tem 13 e outro tem 14. Aí o de 13, ele olhou o preço do Bitcoin e arregalou aquele olhão, né? Tava 100 e poucos mil na época. Ele descobriu que tinha um Bitcoin pra ele. Aí ele foi ver o preço. Vou ser o primeiro adolescente com um BMW. Né? Aí que ele viu o preço, ele fez assim... Fez um olhão mesmo. E a Priscila, a minha irmã até falou, Gabriel descobriu que é um homem rico. Né? Porque eu fiquei impressionado com isso. E aí ele me perguntou, eu falei, vou te dar quando você tiver 18. E ele tem 13. Ele falou, tá, mas quanto que vai valer? Porque é muito volátil, ele viu variando todo dia. Quando eu tiver 18 anos, eu falei, bom, talvez valha uma casa, talvez um carro, ou talvez uma bala. A gente não sabe qual o preço desse negócio lá na frente. O Elon Musk até tweetou que... Aí ficou meio chateado, em retrospectiva, era inevitável, né? Falou algo assim. Eu discordo do Elon Musk. Não era inevitável. Tem muita incerteza no caminho. Então não dá pra garantir o que o Bitcoin vai ser no futuro. Eu acredito, mas o quanto eu acredito? Uma parcela pequena do meu portfólio. Que no final não ficou nem tão pequena assim por conta da grande subida. Não foi tão pequena assim. Olha, ela tá querendo mesmo. Boludian é uma pessoa de pouca fé. Como é que dá pra fazer sem ter um ativo desse? Porque guardar tem na outros memória? tipos de wallet. A gente tem... existem carteiras de carteiras, né? Carteiras de aplicativo de celular, né? Você pode usar uma dessa. Então, tem outros sistemas de carteira, paper wallet e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia, como todo mundo tem um smartphone, acho que você instalar uma carteira, especialmente as não custodiais, né? A gente até tem no nosso Instagram, não sei se pode fazer o jabá aqui também. Não, indicar. façam, por favor. No nosso Instagram tem algumas lives mostrando como usar tanto a carteira física e uma também mostrando a Blockstream Green Wallet, né? O Jonatas fez uma live muito bacana lá, uns 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos você já aprende a criar essa carteira, salvar a senha, fazer backup, você destrói a carteira, entre aspas, e restaura ela.
depois você faz um saque de Bitcoin do Biscoint para ela, depois você deposita Bitcoin usando ela no Biscoint. Então, é muito interessante, mostra todo esse processo nos 20 minutos, eu acho. Então, é um sistema muito mais seguro do que já deixar na corretora. Assim, esse sistema por si só já é muito mais seguro do que deixar na corretora, na verdade. E tava lá, trader de criptomoedas. E o Bitcoin tava uns 50 e poucos mil naquele dia. Aí eu olhei aquele cartão e me veio na memória a história do pai do presidente Kennedy, que investia na Bolsa de Valores nos Estados Unidos na década de 20. Aí em 29 ele foi engraxar os sapatos. E o engraxate começou a falar de ações com ele de igual para igual. Ele falou, meu Deus, tá todo mundo comprando ações. E o mercado já estava esticado, mas todo mundo falava, não, é o novo normal, agora vai ser assim. E ele falou, quer saber, vou sair do mercado. Ele vendeu tudo e semanas depois o mercado despencou em uma das maiores crises da história, né, da humanidade. E levou 25 anos para recuperar o topo, inclusive. Então, acho que o recado final é interessante, é uma tecnologia nova, ela é até alguma coisa assim que desperta nas pessoas que elas são apaixonadas pela ideia de liberdade, né? Fala, nossa, olha só que invenção legal, como, por exemplo, o Friedrich Hayek, o economista, se estivesse vivo, com certeza ia ser um simpatizante da tecnologia. Só que assim como sobe muito de preço, pode cair bastante, você tem que estar pronto para quando isso vier a acontecer. Por isso é interessante ter uma exposição sempre pensando que e se esse negócio cair demais, né? O que acontece comigo? E a resposta não pode ser, eu fico sem ter onde morar, eu vou ter que vender um rim. Risco da ruína, né? Ou o meu casamento vai terminar porque minha esposa não sabe o que eu tô fazendo, né? Ou o meu marido, né? No caso. Então tem esse ponto. Pessoal, eu gostaria novamente de agradecer. Obrigado aqui pela presença, Israel, Jonatas.